Olá, seja bem-vindo ao Nossa Música, o programa que trata de assuntos relacionados à educação musical. Hoje você vai assistir. Os renomados músicos Gilson Peranzeta e Mauro Senise realizaram oficinas de improvisação em Vitória. Professores da FAMES participam da Semana de Jazz de Louisville, nos Estados Unidos. No quadro Que Instrumento é Esse?, você vai aprender sobre o saxofone. Nos dias 6 e 7 de março, a FAMES realizou na FAFI uma oficina de improvisação com Mauro Senise e Gilson Peranzeta. Os aclamados músicos completam uma parceria de 20 anos, sendo uma das principais referências na música instrumental brasileira. O Nossa Música foi até a oficina conversar com os músicos e com os alunos que participaram. Sol, mi, si, sol, vai ser dó, lá. Dó, lá. Não dá confusão. Isso, se for a flauta e o sol, liberou. A flauta e o sol, Vamos lá. pega a flauta e dó assim na mão, só finalmente. Cada um você ajeita o ouvido. Vai. Mauro, fala um pouco da experiência de ministrar pela primeira vez aqui em Vitória uma oficina para alunos da FAMES, alunos de outras instituições. Olha, está sendo uma grata surpresa, pessoal muito interessado. Na realidade, estou junto com o Gilson Peranzeta, nós estamos fazendo uma aula em conjunto, que a gente adora fazer, porque não dá para ensinar a pessoa a tocar saxofone em 2 dias ou flauta, né? Aula particular é impossível. Então a gente gosta de fazer esse workshop, essa oficina, juntos. Então mostra a harmonia, mostra a melodia, mostra, eu no caso saxofone ou flauta, a interpretação e mostra junto com a harmonia como é que funciona a melodia. Então, enfim, a reação está sendo ótima e depois nas 2 primeiras horas a gente toca bastante, fala das músicas e tal, e depois a gente toca com os alunos. Então ontem nós tocamos com eles 3 saxofones, 2 flautas, uns 3 pianistas maravilhosos e tal. Então está sendo muito bacana, e isso é interessante para a gente mostrar também não só o lado da música em si, mas da vida, né? O que representa a música para a gente, a seriedade com que tem que ser encarada essa profissão, uma profissão difícil, todo mundo sabe disso, mas com muito carinho, com muito amor. A história do Gilson é completamente diferente da minha, ele começou mais cedo, eu comecei mais tarde, mas o amor que a gente tem pela música, a gente está 20 anos juntos, está sempre ensaiando, tudo isso a gente está passando para eles, esse lado artístico da coisa, não só de tocar, dó, ré, mi, não sei o quê, mas o lado assim também espiritual, até vamos dizer, da música, essa importância toda, a postura da pessoa perante a música, como se deve comportar no palco, etc e tal, e naturalmente falando evidentemente de harmonia, melodia e tal, mas está sendo muito bacana, as pessoas muito interessadas, e o Brasil é muito rico, é um país muito rico de muitos músicos, em todo lugar que a gente vai tem sempre muita gente interessada e tal, e é bom para a gente dar um incentivo, mas ao mesmo tempo colocar eles dentro da real, né? Que é uma profissão difícil, como todo mundo sabe, mas que com carinho a gente consegue chegar lá. É que os instrumentos dessa época e mais para trás um pouco, os saxofones, instrumentos de metal em geral, foram aproveitados das balas de canhão da guerra. A música é minha religião, o palco é a minha igreja e o piano é o altar onde humildemente eu faço as minhas orações. Então, essa dedicação é que faz com que você não faça com que a música se afaste de você. Eu acho que isso é que é importante, sabe? E a experiência com os meninos, com os alunos, é mostrar para eles que a música
você tem que estar ligado à música diariamente. Cada dia que você não põe a mão no seu instrumento, ele se afasta uma semana. Então, cada dia que você não toca, ele vai ficando cada vez mais longe e a música vai ficando cada vez mais longe. A música é como mulher, ela precisa de carinho para que fique perto. No que você não faz isso, aparece um carinhoso e leva ela para longe de você. Esse é o perigo. Então a dedicação tem que ser constante. E isso é que nós estamos passando para eles, no dia a dia do músico. Como é que você tem que se comportar, você tem que se dedicar, ter a música sempre na sua cabeça como a forma de você passar, exteriorizar o que você sente, o caminho mais rápido de chegar ao patrocinador que está lá em cima te olhando. É a música, é a arte que faz você chegar mais rápido. Então o contato é direto. Então é preciso não se afastar. Isso é que nós estamos mostrando, que a parte teórica é bonito. Você tem que ter isso também, né? Praticar, estudar, mas essa dedicação é que é importante. E eu acho que estão entendendo muito bem. E como é que os alunos têm reagido a tudo isso? Olha, maravilhosamente bem. E eles, no final, né, 2 horas, nós fizemos 2 horas, 3 horas, 2 horas e 2 horas depois nós tocamos juntos. Então colocamos todos para tocar e tal, e é um congraçamento bem legal, é bem bonito. E tem até uma aluna especial, né? Você podia falar um pouquinho? Claro, ela ontem tocou piano conosco, é a Dalila, né? Dalila tocou piano, é uma música do Tom que ela ficou tocando, chama Fotografia, uma coisa linda. Então ela ficou fazendo base para os meninos solarem, com os saxofones, com flautas. Foi lindo. Ela é uma pessoa especial, né? Ela te vê com outros olhos. Bom, participar desse masterclass é importante para o meu desenvolvimento como pianista popular. Porque, assim, eu tiro uma lição de tudo que eles falam, de tudo que eles tocam, e mesmo da minha participação tocando, né, dá para tirar muita coisa boa, só coisa boa, né, porque eles são músicos excelentes. E a emoção de tocar com eles? Assim, dá aquela impressão, né, poxa, chegar onde eles estão, né, nossa, é muito complicado, assim, ter pelo menos o prazer de tocar junto com eles já é uma honra, né. É engraçado porque eles mesmo depois de ter tantos anos de carreira, né, eles falam que muitas coisas que a gente vive hoje, eles viveram e continuam vivendo, né. Então, interessante mostrando como que é a vivência dentro dessa profissão músico, né. É legal também eu, como saxofonista flautista, né, ver os comentários do Mauro em relação à construção dos improvisos dele dentro das construções melódicas, né. E a gente está tirando uma grande experiência em relação a esse trabalho aqui. Bom, eu sou fã deles, né, Mauro Senise, por causa dos grupos que eles participaram, né, do Hermeto, Pascoal, o Egberto. Então eu já conheço o trabalho deles há bastante tempo. O Gilson, por ser acordeonista também. E tem arranjos conhecidos no mundo inteiro, igual o Setembro, com o Ivan Lins, né. É uma experiência muito boa de ouvir eles falarem, né, que são um dos melhores músicos do Brasil e do mundo, né. Com o apoio da Faculdade de Música e da Secretaria de Cultura do Espírito Santo, professores da FAMES participam de um festival de jazz nos Estados Unidos.
No dia 23 de fevereiro de 2012, professores da FAMES e outros músicos participaram da Semana de Jazz da Universidade de Louisville, no estado do Kentucky, nos Estados Unidos. Nós conversamos com o líder do grupo, o professor Fábio Calazans, e ele nos falou um pouco mais sobre essa experiência. Esse convite surgiu por intermédio do professor Sani, aqui da Faculdade de Música, que ele veio um professor de lá, do Kentucky, para fazer masterclass aqui, e o Sani deu o material do trabalho, e ele gostou, divulgou lá, e aí fomos convidados para ir fazer lá o festival de Louisville. Aí depois acabou surgindo mais oportunidade para fazer em Campbellsville, na universidade, e também em uma escola em Somerset. O brasileiro é muito bem recebido, principalmente músico, no exterior. E assim, tinha bastante brasileiro, alunos brasileiros, professores brasileiros, principalmente em Campbellsville. Em Louisville tinha bastante aluno e a receptividade foi ótima, eles gostaram muito. Porque no nosso repertório a gente tem música brasileira, a gente não foi tocar jazz. Nós tocamos o que eles chamam de jazz brasileiro, né? Então, eles adoraram, fomos muito bem recebidos lá. Então, o repertório são as músicas do meu disco, do meu segundo disco. E aí nós incluímos Cravo e Canela, do Milton Nascimento, Só Dança o Samba, do Tom Jobim, uma música do Gilberto Gismonti chamada Frevo. Me foge mais... Tem a do Cartola, Preconceito. Acho que basicamente foram essas músicas dos outros compositores. As outras foram músicas do meu repertório. E vocês também ministraram masterclass numa escola. Fala um pouco disso. Então, esse masterclass foi uma surpresa muito agradável. Foi na cidade de Somerset, numa escola pública lá, na high school, né? Corresponde ao ensino médio aqui. Então, nós montamos o nosso equipamento no meio da quadra, né? E damos um masterclass para quase 1000 alunos, falando do Brasil, dos ritmos brasileiros. Eles queriam saber de tudo do Brasil, porque por ser uma cidade muito pequena, então às vezes a informação do Brasil não chega muito legal lá. Então falamos que temos uma presidente mulher, alguns não sabiam. Eles queriam saber até que roupa se vestia aqui no Brasil. Mas basicamente ficou centrado nos ritmos brasileiros, que nós tocamos frevos, maracatu, samba. E eles sabem da Copa do Mundo que vai ter aqui no Brasil. Então nós falamos sobre a cultura brasileira para eles. E também da música, da música e que está envolvida a cultura brasileira, né? Professor, como é que você compara o consumo do gênero jazz no Brasil e nos Estados Unidos? O jazz é uma música originalmente norte-americana, né? E que se difundiu pelo mundo inteiro. Eles gostam de jazz, mas eu acredito o seguinte, que a música instrumental, o jazz é uma música instrumental, apesar de ter jazz cantado, mas a música instrumental no mundo inteiro é uma música que atinge um público menor, né? Uma música que não tem um público de 100 mil pessoas no festival de jazz. Talvez se você somar todo o público, pode ter, mas assim, é um evento, são shows para um número bem menor, em casas menores, em menores teatros. Então eu acho que tanto lá quanto aqui a música instrumental tem um público menor. Porém lá, como faz parte da cultura deles, então lá tem um pouco mais de visibilidade, as pessoas vão ver um pouco mais o show de jazz, ao passo que aqui no Brasil um pouco menor. Mas no mundo inteiro acho que o público é menor para a música instrumental, para o jazz de forma geral. E agora você vai conferir o grupo tocando numa apresentação na FAMES antes de ir aos Estados Unidos.
programa Nossa Música para um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente está de volta. Hoje no quadro Que Instrumento é Esse? A gente vai aprender um pouco mais sobre o saxofone. Para falar do instrumento para a gente está aqui com o professor Jovaldo Guimarães. Professor, conta um pouco sobre como esse instrumento surgiu, como ele funciona. Queria um pouquinho dessas explicações. Bem, o saxofone é um instrumento que surgiu no século XIX. Foi um clarinetista, inventor, que foi o inventor do saxofone, o Adolphe Sax. Ele é belga, foi por volta de 1840. Ele fazendo experiência, né, com instrumentos, assim, criando instrumentos, que além do saxofone ele inventou outros instrumentos. Agora, no surgimento do saxofone foi interessante, porque ele fez a seguinte experiência. Ele pegou um Hofkleider, um instrumento que já existia, que é um instrumento de metal, que tem chaves semelhantes ao saxofone, e encaixou nesse Hofkleider uma boquilha de clarineta. Encaixou a boquilha de clarineta e produziu um som, uma sonoridade. Aí veio a ideia do saxofone. Aí, a partir dessa ideia, ele desenvolveu toda uma família de instrumentos, né? O saxofone, ele é classificado como um instrumento da família das madeiras. Apesar de nunca ter existido nenhum saxofone feito de madeira, né? A madeira no saxofone está na palheta, na produção do som, né? É da mesma natureza da clarineta. A boquilha que produz o som do saxofone é semelhante à boquilha da clarineta, né? Tanto que foi da clarineta que veio a ideia, né? E o saxofone é um instrumento que é muito utilizado em bandas militares, jazz, na música popular e também na música erudita. Se bem que a maioria do repertório erudito para orquestra, as pessoas reclamam, pô, mas o saxofone não toca na orquestra. Não toca porque a maioria das composições, Bach, Beethoven, Vivaldi, nessa época não existia saxofone, então é óbvio que não seria legal você adaptar, né, para o instrumento. Mas se bem que nas bandas sinfônicas, o que acontece é isso, é uma adaptação. Aí já é a natureza do grupo musical, né, desse grupo musical. Eles fazem adaptações de peças sinfônicas para instrumentos de sopros. Aí, voltando ao saxofone. O saxofone, ele é composto de uma família de aproximadamente uns 10 instrumentos diferentes, né? Como os outros instrumentos também, o trompete, a clarineta, são divididos por vozes, extensão de vozes, semelhante à voz humana. Então, existe esse saxofone aqui, é um saxofone tenor. Ou seja, é uma analogia à voz tenor, a voz aguda do homem, aguda naturalmente do homem. Abaixo desse aqui, ou seja, mais grave do que esse aqui, tem o saxofone barítono. Depois do barítono, o baixo e o contrabaixo. É um saxofone de 2 metros de altura. E além do contrabaixo, existe modernamente um saxofone que eles fabricaram por curiosidade de fabricação, né? Que é o sax tuba. É um saxofone que mistura o saxofone contrabaixo e o baixo. É um saxofone exótico, né? Assim como a outra extremidade, o saxofone mais agudo da família do Adolphe Sax, que ele inventou, é o saxofone sopranino. É um saxofone bem pequeno assim, né? Tem esse formato curvo e o formato reto, o saxofone sopranino. Mas, modernamente, eles inventaram o soprilo. O soprilo é um micro-sax. É um sax também feito por curiosidade de fabricação. Então, seguindo
né, a sequência, o soprilo é esse sax moderno, que é o mais agudo, tem o sopranino, tem o soprano. O soprano, eles existem, assim como os outros, também em diferentes vozes, diferentes afinações. Então você encontra muitas vezes um soprano de um determinado tamanho e outro soprano com outro tamanho, que não é o sopranino. É o soprano em si bemol, o soprano em dó, né? Que eles ficam... Variações das variações. Variações das variações. Que quando o Adolphe Sax inventou o saxofone, ele inventou duas famílias de uma vez só. Ele inventou a família dos saxofones em mi bemol e si bemol, e a família do saxofone Fá e Dó. Esses Fá e Dó seriam para usar em orquestra. E o si bemol e mi bemol para usar em bandas, né, e em música popular. Mas isso foi lá no século XIX. Hoje em dia você não encontra esse saxofone em Fá. Eu já vi um sax contralto, um sax... tem o alto, tem o contralto. Ele é um mezzo-soprano. É um saxofone mezzo, né? Seguindo as vozes, né? Também. E a respeito do funcionamento, você falou que ele parece, a base dele foi a clarineta, mas fala um pouco mais do que diferencia da clarineta e como que a evolução do instrumento chegou hoje. Você falou da boquilha, que parece a clarineta, mas é complexo, é diferente hoje. O corpo, né? Quando ele nasceu, o corpo era semelhante ao Hofkleider. Hofkleider, que é um instrumento que caiu em desuso. São chaves, né, teclas e chaves, que fecham as portinholas aqui, ó, que são as sapatilhas, né? Essas sapatilhas são... A sapatilha é esse acolchoamento aqui de couro que fecha o furo, né? E são teclas, os que a gente encosta o dedo em madrepérolas, e as chaves, que a gente é metal, né? É um mecanismo que não só... uns você aperta para fechar. Outros você aperta e abre, né? Então vai depender de qual você está apertando aqui para funcionar. E o saxofone, ele... Bom, vamos ver as divisões dele, né? Ele tem uma parte superior que se chama todel. Lá nos Estados Unidos chama de necker. Pescoço, né? É essa parte aqui. Isso aqui é o todel ou necker. A boquilha, juntamente com a boquilha, você tem a braçadeira e a palheta. A palheta, hoje em dia, ela, além de ser feita de bambu, ela também é feita de material sintético. De plástico, Diferente da clarineta, né? Porque é só feita de madeira a da clarineta, né? A clarineta também tem material, também tem material sintético, né? Também tem material sintético para a clarineta. Aí a boquilha, ela pode ser feita de metal ou de massa, que a gente chama de massa, né? Que é um ressonite, é uma madeira, é uma espécie de plástico especial, né? Que é feita a boquilha. Aí tem o todel encaixado no corpo do instrumento. Junto ao corpo do instrumento você tem a campana, que é colada no instrumento, no corpo, né? Isso aí, esse saxofone tenor, ele é um instrumento muito, muito utilizado no jazz americano, né? É um saxofone tipicamente jazzístico. Não significa que não se possa tocar jazz com os outros, claro, né? Charlie Parker, que é um grande saxofonista americano, tocava sax alto. John Coltrane tocava tenor. O nosso Pixinguinha, né, tocava um tenor em dó, né? Tocava um tenor em dó. E esse instrumento em dó, curiosidade também, ele também faz parte da família. O saxofone fica encaixado no meio ali, né? Dessas variações. Você também trouxe um outro saxofone, mostra pra gente qual é a diferença. Esse é o tenor e esse que você trouxe... Esse aqui é o tenor, esse aqui é o sax alto. Esse é o sax alto, o contralto. Você pode tocar um pouco dele pra gente sentir a sonoridade e perceber a diferença?
O sax alto é um instrumento tipicamente um som, assim, digamos, mais estridente, mais agressivo, né? E o mecanismo, o funcionamento é idêntico ao do sax? Exatamente igual. Exatamente igual o mecanismo. Para encerrar o quadro, professor, o senhor pode tocar uma música pra gente? O programa de hoje chegou ao fim, mas se você quiser enviar uma sugestão de pauta, um elogio, uma crítica, é só entrar em contato através do e-mail nossamusica@fames.es.gov.br. Eu te vejo no próximo programa.